Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando o coração de todas e todos. Todo o povo de Deus, desde lá do Éden, esperava pela promessa de que Deus Pai enviaria o Messias para instaurar um reino inabalável. O profeta Isaías profetizou que seria um reino de paz e de justiça, e que esse reino daria segurança a todo o povo. Diz assim lá Isaías 32, os versículos 17 e 18. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. E quando Jesus veio aqui na terra para instaurar o seu reino, todos achavam que ele seria o rei de Israel para dominar sobre todos os reinos da terra, principalmente venceria o reino opressor de Roma. Mas Jesus avisou que o seu reino não era desse mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 36 e 37, está escrito assim: Jesus respondeu a Pilatos. Ele estava sendo julgado, né? Então ele disse: Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. As respostas de Jesus sempre são tão maravilhosas. Jesus foi bem claro, tanto para Pilatos como para seus discípulos, que o reino que ele veio instaurar não era desse mundo. O reino que Jesus veio instaurar é um reino inabalável, de justiça, de paz, de verdade e de alegria. Lá em Romanos 14, 17, Paulo fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Desde o começo dos tempos, muitos reinos foram instaurados: o reino do Egito, o reino da Babilônia, dos medos e persas, o reino de Roma. Nenhum desses, por mais poderosos que fossem, não eram reinos pautados na justiça, na paz, na retidão e na verdade. E muito menos foram reinos inabaláveis. Todos um dia caíram. Um dia foram abalados, foram destruídos. Mas o reino de Deus é inabalável e eterno. E Jesus nasceu para nos ensinar sobre esse reino e nos convidar para entrarmos nele. E mais, nos pediu para pregar sobre esse reino, para que fosse acessível a todos. Lá em Mateus 10, 7, ele diz: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Em Lucas 22, 29 diz: e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Quando pela fé aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, somos imediatamente inseridos nesse reino inabalável, nesse reino de justiça, paz e verdade. Por isso temos que pregar esse reino. E há muitas formas de pregar esse reino, com palavras, com ações e atitudes e, sobretudo, com o amor que Jesus colocou em nossos corações. E por que é um reino de justiça? Porque Deus é justo em
toda a sua essência. A justiça de Deus é perfeita. Somente Ele é completamente justo. Por que é um reino de paz? Porque o Rei Jesus é o príncipe da paz. E porque onde há justiça, há paz, há sossego, há serenidade e há segurança. E por que é um reino de verdade? Porque Jesus é a verdade, porque ele mesmo disse lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é a verdade. Cristo, quando veio instaurar o seu reino, ele, em seu incomensurável amor, assim, é um amor que excede realmente todo entendimento. Ele, em sua compaixão e bondade, se revela ao seu povo pela sua graça, que é favor imerecido. Nos faz pessoas livres e não mais objetos manipuláveis e pessoas escravizadas pelo pecado e pelos reinos desse mundo. Jesus, por sua bondade e amor, nos transforma em pessoas livres e dignas, nos fazendo experimentar a vida em abundância que ele nos prometeu em João 10, versículo 10, a parte B. Nos dando plenitude de alegria. Eu queria tanto imprimir isso no coração de todas as pessoas, que somente em Jesus há plenitude de alegria, plenitude de paz. Não é uma alegria e uma paz circunstanciais, não é uma por causa de uma situação que estejamos vivendo de bem, que aí nós temos alegria e paz. Não, não é essa paz e nem essa alegria. É uma alegria e uma paz, mesmo em meio a lutas e tristezas que esse mundo nos oferece. Por isso eu digo, só em Jesus a plenitude de alegria e a plenitude de paz. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Mas que poder? Isso tem havido um engano tão grande no meio da igreja. Que poder é esse? Poder político? Poder financeiro? Poder social? Poder por causa de uma fama que a gente possa adquirir? Não. 1000 vezes não. É o poder do Espírito Santo para nos transformar, nos curar e nos regenerar, nos levando ao arrependimento. Somente o poder do Espírito Santo é que temos que buscar. João Batista pede ao povo que o seguia para se arrependerem, porque o reino de Deus estava próximo. Isso está lá em Mateus 3:1. João Batista veio preparar o caminho para Jesus. O reino de Deus está próximo dos homens na pessoa de Jesus, o Messias, o Cristo, que logo depois seria revelado como Filho amado do Pai em seu batismo. E assim começaria ele próprio a proclamar essa mensagem de arrependimento. Quando somos inseridos nesse reino de justiça, de paz e de verdade, o Espírito Santo nos revela todos os nossos pecados para que possamos confessar e nos arrepender. E essa mensagem do reino de justiça, paz e verdade é que temos que anunciar a todos que ainda não conhecem Jesus. Jesus veio instaurar esse reino em sua primeira vinda aqui na terra, mas é um reino que só irá se completar no porvir, quando não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Esse reino é eterno e inabalável, e temos que ser como crianças para entrar
nele. E quando Jesus nos diz que temos que ser como crianças para herdar o reino de Deus, é porque a criança é completamente dependente do pai e da mãe, obviamente. E assim temos que ser completamente dependentes de nosso Pai eterno. E quando Isaías profetizou que o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre, ele completa dizendo: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Nesse momento ele profetizava algo muito maravilhoso. Ele estava falando do porvir. Pois Jesus, quando subiu o assunto aos céus para o Pai, ele foi nos preparar um lugar, como ele mesmo nos avisou. Só há plenitude de alegria em Jesus, porque o seu reino, o reino que fomos inseridos, é de justiça, de paz e de verdade. Minha oração por mim e por você é que possamos nos arrepender todos os dias de nossos pecados, desejando ser como criança, para sermos inseridos nesse reino inabalável e eterno, sempre estando completamente dependentes do nosso Pai, dependentes da sua perfeita vontade. Minha oração por mim e por você é que possamos, desde agora, desfrutar desse reino de justiça, de paz e de verdade, que é a plenitude de alegria. Minha oração por mim e por você é que, como diz a canção, que a verdade do seu reine em mim. E eu parafraseio dizendo: reine em nós. Que a verdade do seu reino reine em nós. Minha oração por mim e por você é que tenhamos um coração grato ao Senhor por termos sido inseridos por Ele, Jesus Cristo, nesse reino de justiça, de paz, de verdade e de plenitude de alegria. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.